Olá pessoal, nós estamos de volta com mais um programa Viva Bem. E o nosso tema neste mês é solidariedade. O mês de dezembro, o mês que nós estamos mais reflexivos, mês que parece que nós estamos mais propensos a doações. Por que será, né, que no mês de dezembro nós nos encontramos mais com a compaixão ao próximo? Nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre isso e fazer também uma reflexão de como que nós podemos transformar esta doação, esta forma que nós nos transformamos para outros meses. Nós temos hoje também um grupo do Setembro Amarelo, que nós criamos o Setembro Amarelo de janeiro a janeiro. Por que nós não podemos fazer isso também no mês de dezembro? Porque no mês de dezembro nós fazemos tantas sacolinhas de Natal, nós fazemos tantos jantares para pessoas de rua. Por que nós não podemos transformar isso de janeiro a janeiro? Vamos fazer hoje uma reflexão sobre isso? E hoje eu trouxe uma pessoa super especial para falar conosco, que é o nosso secretário de Planejamento de Taboão da Serra, Dr. Robson. É um prazer tê-lo conosco. Gostaria que você se apresentasse, claro, contasse para a gente um pouquinho da sua história. Claro. E primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, pelo nobre convite de poder participar desse programa que está falando sobre solidariedade. E eu acho que veio ao encontro, né, dessa grande campanha que nós estamos realizando, encabeçando pela Secretaria de Planejamento, que é Doa Taboão. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Robson Neves, sou advogado, sou professor de faculdade, né, professor de Direito, e hoje estou à frente da Secretaria de Planejamento. A minha vida ela sempre foi muito corrida. Eu sempre tive uma perspectiva bastante humana de vida. Não nasci em berço de ouro, sempre com muita luta, sempre com muito trabalho, buscando a conquistar as minhas coisas. Um dado momento, fui para os Estados Unidos com a minha família, e lá comecei a trabalhar, comecei a estudar, morei nos Estados Unidos 8 anos, e depois de 8 anos voltei, comecei a trabalhar na minha área, que era até então a administração de hotéis e restaurantes no Intercontinental, lá na Alameda Santos. Eu era auditor noturno lá. Quando então, um dado momento, meu pai com empresa aqui no Brasil, a mesma empresa que nós tínhamos lá nos Estados Unidos, ele começou então a ter seríssimos problemas com o advogado. E logo, na linha em que mudou toda a gerência geral do hotel onde eu trabalhava, estava no hall e na lista daqueles que seriam mandados embora, exatamente por conta da mudança de toda a gerência e equipe, de um gerente que veio de outro país. Isso é natural quando há essas mudanças de gerência. E, enfim, com todos os problemas que meu pai passava, coloquei na minha cabeça, vou fazer direito. Então, logo nos primeiros 6 meses, eu larguei tudo e passei, então, falei, mesmo que eu trabalhasse de graça em qualquer escritório, eu sempre fui muito profundo, denso nas coisas que eu faço, sempre me dediquei muito. Então, eu fui logo trabalhar em escritórios de advocacia. O que me abriu muitas portas foi o inglês fluente, que eu voltei dos Estados Unidos falando muito bem o inglês, e isso me abriu portas para grandes escritórios aqui em São Paulo, como o Demarest. Eu trabalhei no Demarest, no Pinheiro Neto, Neumann, Sallusti Marangoni, são grandes escritórios de advocacia aqui em São Paulo. Mas com essa vertente humanista, né, sempre olhando o próximo, comecei então a participar das comissões da OAB, quando então comecei a identificar as necessidades, né, de cidadania que nós vivemos aqui no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos nós temos aquele ideal de patriotismo, em que o indivíduo não fica 10 minutos na fila do banco, do contrário ele começa a requerer os seus direitos, porque paga seus tributos devidos, e lá o país ele retorna com os tributos em serviços públicos dignos. Então, comecei a ver essa deficiência, participar e comecei a conhecer, me engajar mais nessas questões de cidadania. Estudando direito, comecei a perceber que a gente tem um grande problema aqui no Brasil, que é exatamente a cultura, o ideal de cidadania. Eu sempre digo, e assim nessa minha caminhada, que cidadania, ninguém pode se intitular cidadão sem antes conhecer os seus direitos mínimos, né, perante o Estado, perante o poder público. E foi com isso que eu comecei a lutar
pelo terceiro setor, pelas entidades, pelas associações, pelas ONGs, que no nosso sistema jurídico é através do terceiro setor onde o cidadão manifesta os seus direitos, onde o cidadão ele consegue participar de uma forma mais efetiva do poder público nas decisões políticas. Enfim, toda essa caminhada, conheci pessoas que acabaram me indicando para hoje estar à frente da Secretaria de Planejamento. Indicando como quesito de capacidade, de competência, né? E o nosso ilustre prefeito, Fernando Fernandes, então me convidou para participar, ou seja, para participar do governo, e então assumir a Secretaria de Planejamento. Foi quando eu vi efetivamente uma oportunidade de tudo aquilo que eu aprendi a colocar em prática e dentro do sistema tentar proporcionar aí o desenvolvimento desse ideal de cidadania. Enfim, é muito longa a história, né? São muitos detalhes que eu poderia dar aqui até chegar onde eu cheguei como profissional, mas hoje nós estamos numa campanha chamada Doa Tabuão. Essa campanha chamada Doa Tabuão, desde quando eu assumi a Secretaria de Planejamento, comecei a me debruçar sobre essas questões, ou o que a Secretaria poderia fazer já de planejamento, significa que a gente precisa planejar, né? E aí o meu planejamento sempre teve voltado para essa ideia de desenvolver a cidadania, de levar um pouco mais de dignidade às pessoas. E somos nós, na Secretaria, que elaboramos os recursos do município, ou seja, né, o orçamento do município, todo ele passa... Eu vi bastante nas redes sociais, o Doa Tabuão, né? Sim. Eu ia te questionar sobre isso. E queria te perguntar também, por que no mês de dezembro? A ideia é que essa campanha Doa Tabuão, Eunice, ela é uma campanha que como eu morei 8 anos nos Estados Unidos, eu sempre me deparava no dia 3 de dezembro, uma campanha nos Estados Unidos chamada Giving Tuesday. Em português chama-se Terça Solidária. Então eu vi aquele movimento de solidariedade, generosidade em todas as cidades dos Estados Unidos. Isso televisionado, com artigos, enfim, com reportagens. Como que é o americano tem um bom coração? Essa é a ideia do patriotismo na cultura americana, ela é muito forte. Você veja que a ideia do Giving Tuesday lá faz com que essa campanha ela tem por objetivo tornar, em tese, o país um país mais solidário com os seus. Mas essa campanha é só dezembro ou ela vai de... Essa campanha é uma campanha assim como Outubro Rosa, assim como Setembro Amarelo, assim como nós temos datas, né, no ano em que nós lembramos a ideia do racismo, todas essas questões. Não significa dizer que é apenas naquele dia que nós nos levantamos contra o racismo, contra a discriminação, contra a violência contra a mulher. Isso tem que ser praticado todos os dias, mas nós precisamos de um dia para que isso seja lembrado e fomentado. O Doa Tabuão não é diferente disso. A partir do Giving Tuesday nós trouxemos esse ideal para a cidade de Taboão da Serra, elaborando um projeto de lei que posteriormente nós iremos propor à Câmara Municipal. Aí nós veremos como que isso será trabalhado, a ideia da iniciativa da lei, mas isso nós já temos um projeto de lei para apresentar. Mas esse projeto, de certa forma, faz com que a Taboão da Serra se insira dentre as cidades solidárias e generosas. Veja que a Secretaria de Planejamento, como eu sei, como secretário, né, titular da Secretaria, eu entendo que hoje não temos recursos, nós temos recursos para custear os nossos serviços essenciais, como educação, saúde, e mesmo assim, como nós lidamos com recursos públicos, recursos do povo, nós só podemos fazer aquilo que nós temos capacidade de fazer através do dinheiro público. Né? E como eu sei que os recursos são escassos, não significa dizer que eu simplesmente preciso me debruçar ou cruzar os braços e simplesmente fazer vistas grossas
ao terceiro setor, às entidades da nossa cidade. Veja que muitas entidades da nossa cidade, elas se organizam nas suas comunidades e mesmo sem qualquer patrocínio, sem qualquer ajuda do setor privado e nem mesmo do setor público, eles dão um jeito deles e lá realizam trabalhos relevantíssimos às suas comunidades. Então, o que em tese deveria ser o Estado, ou o poder público municipal deveria estar lá. Mas nós não estamos por uma negligência ou porque estamos fazendo vistas grossas. É que, de fato, não temos recursos para estender até essas pessoas que estão lá na ponta. Mas, como secretário de Planejamento, eu tenho buscado ações, como a primeira ação, nós fizemos uma ação denominada a primeira ação multissocial na cidade, que também deu uma boa repercussão. E, naquele momento, foi a ideia de trazer aquelas entidades à tona, através de um evento publicizado na cidade inteira, para que a comunidade, ou seja, a cidade de uma forma geral, o poder público, os empresários, os comerciantes e até os cidadãos tomassem conhecimento dessas entidades e dos trabalhos que eles realizam em suas comunidades. Então nós fizemos essa primeira ação, que foi bastante próspera, foi bastante comentada na cidade. Muitas dessas entidades passaram a ter uma facilidade um pouco a mais, assim, ainda que pouco, mas conseguimos avançar meio passo para que elas pudessem então buscar patrocínio junto com os comércios locais, mas isso não é suficiente, né? Naquele momento nós não tínhamos como dar um retorno imediatista para aquelas entidades, que era só uma ideia de trazer à tona. O Doa Taboão não. O Doa Taboão, eu sempre falo que, de uma forma geral, o projeto ele tem por objetivo a buscar doação de qualquer tipo de coisa. Ou seja, você pode doar qualquer coisa que você queira. Eu vou explicar um pouco mais do projeto, de uma forma mais específica, mas como estamos, né, diante do final do ano, nas festas natalinas, nós estamos focando bastante nas doações de cestas básicas. Nós temos até um fornecedor que vende baratíssimo uma cesta básica, até mesmo ele fazendo a parte dele como doador, como, né, dentro desse conceito. Você pode falar quem é? Eu não tenho o nome aqui agora, mas eu não sei como que isso, depois nós vamos dar a devida publicidade a esse programa. Eu vou colocar lá as informações necessárias. Mas veja que ele consegue a R$35 uma cesta básica, né? Ou seja, para uma família comum, dentro de um mês solidário, né, que sensibiliza as pessoas. Ou seja, aquela família pode fazer uma ação de graça, doando uma cesta básica, vai estar lá proporcionando o mínimo de dignidade a uma pessoa ou a uma outra família de extrema carência, né? Então, nós estamos focando em cestas básicas e brinquedos. No dia 14 de dezembro agora, nós realizaremos, a partir do meio-dia, no ginásio de esportes aqui de Taboão da Serra, que é ao lado da Câmara Municipal, um grande evento, Igor. Um grande evento onde essas entidades estarão lá, recebendo a população, recebendo os empresários, ou seja, participando das atrações que nós levaremos neste dia. Nós vamos ter entrada de Papai Noel com uma motocicleta enorme lá. Nós vamos ter bandas tocando lá, nós vamos ter, enfim, nós iremos ter diversas atrações neste dia. E é ali que vai ser o marco desse grande projeto da Câmara Municipal. É na Estrada de São Francisco, né? O ginásio de esportes ao lado da Câmara Municipal, o endereço... E qual é o horário? O horário é a partir do meio-dia. A partir do meio-dia. Isso, a partir do meio-dia nós então realizaremos esse evento, vai até às 4h. Onde as pessoas, desde já, nós já conseguimos diversas doações, né? As pessoas já estão ligando na Secretaria de Planejamento, manifestando a intenção de doar. Quem quiser doar já pode entregar onde? Já pode ligar na Secretaria de Planejamento. Você quer deixar o telefone? Eu vou deixar depois com o seu telefone, que eu não tenho telefone aqui lá. Eu não ligo para a Secretaria, né? Mas aí a gente coloca no post que nós vamos fazer a publicização do programa. Mas as pessoas estão ligando na secretaria, já manifestando a intenção de doar, já estamos com uma boa, ou seja, já com um bom volume de doações, mas não é o suficiente. São muitas famílias necessitadas na cidade e são muitas entidades que nós temos, famílias e pessoas vinculadas a elas,
que também, ou seja, que tem a necessidade, que eu acredito que ainda não é o suficiente o volume de doações que nós temos ainda. Então, nós temos, este dia vai ser o marco desse evento, né? A ideia do Doa Taboão, nós estamos tentando buscar aí, fazer com que a cidade de Taboão, a partir desse movimento, a cidade de Taboão da Serra se tornará uma cidade solidária, generosa. É essa a ideia que nós estamos proporcionando. Veja que os empresários, os comerciantes que colaborarem conosco, nós temos dentro do Doa Taboão uma ação que posteriormente a esse evento, nós, pela Secretaria de Planejamento, estamos elaborando um selo e um certificado de empresa solidária. Ou seja, posterior a esse evento do dia 14, nós então marcaremos um encontro com o nosso prefeito, com todos os comerciantes e empresários que colaboraram conosco, para que o próprio prefeito dê uma palavra, né, a essas empresas, a esses comerciantes que colaboraram conosco, para que ele mesmo possa fazer essa entrega solene desse certificado, ou seja, ou selo, tornando então aquela empresa ou aquele comércio uma empresa ou um comércio solidário. Bacana. E eu queria assim dizer para você que eu acho que isso é legal e às vezes é até o que menos importa, mas olha que bacana isso, né? E eu queria contar, eu não gosto de falar muito essas coisas quando a gente dá, a Bíblia fala que a gente tem que dar com a mão direita, esconder a esquerda, mais ou menos isso. Mas teve um evento aí do câncer de mama em que eu doei 30 quilos de bolo. E eu fiz um evento logo em seguida que eu precisava de 30 quilos de bolo. E eu fiz uma postagem no Facebook e uma moça chamada Vanessa Munhoz, que virou minha amiga, Vanessa, em uma semana eu ganhei 40 quilos de bolo. Então a vida ela é assim, você dá sem imaginar que você vai receber. E a vida te dá em troca. Dizem que nós somos até, eu não sei se a palavra certa é egoísta, né? Porque a gente dá sabendo que a gente vai receber. A vida ela é exatamente isso, ela ecoa aquilo que você entrega, né? Eu acredito muito nisso, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e acredito muito no universo também, que é aquilo que você recebe muito aquilo que você dá. Em algum lugar você vai receber o bem que você faz, né? Então eu acho que foi muito assim, eu acabei de doar 30 quilos de bolo e eu recebi 40 quilos de bolo. Então, assim, eu fiquei muito feliz, ainda recebi algodão doce, eu fiz um evento em seguida para 300 crianças, que foi um teatro, né? E eu recebi doações, assim, o único gasto que eu tive foi de pagar o teatro, né? E o restante, tudo eu recebi a doação. Então, eu acho que é exatamente isso, é o entregar de coração mesmo, que é o doar, doar, que é o mais importante, que é um gesto super bonito. Hoje a gente tem, né, eu como professor, eu geralmente busco a viver segundo aquilo que eu discurso em sala de aula. E por ser professor dentro da cidade de Taboão da Serra, a gente sempre tenta falar sobre a cultura de cidadania. A ideia de você promover cidadania, não é só a ideia de buscar políticas públicas ou ações solidárias como essa. É você também conscientizar as pessoas dos seus direitos. Veja que a ideia dessas entidades que estão conosco, muitas delas sequer têm seus estatutos, elas realizam trabalhos de grande importância nas suas comunidades, mal elas sabendo que daquilo elas poderiam começar a se organizar. Por isso que fala, né, organização da sociedade civil, mas precisa ter uma organização. A ideia aqui é organizar a sociedade civil. E às vezes, não obstante o trabalho de profunda importância que elas realizam em suas comunidades, elas não têm, primeiro, muitas vezes vontade política de muitos, né, promoverem essa conscientização, ou seja, as instituições que deveriam realizar não realizam. Atipicamente, e eu fiquei até surpreso, atipicamente, quando eu fui buscar com uma associação a nível nacional, que é a Associação
brasileira de recrutamentos junto ao setor privado com o João, ele falou, mas peraí, Robson, você é secretário de planejamento e está buscando, você está me dizendo então que a tua vontade política é levar o movimento para a cidade. Daí eu falei, perfeitamente, João, ele como responsável dessa associação. Ele falou, engraçado, atipicamente, né, você está entrando em contato conosco, porque nós somos a associação que tenta proliferar essa ação nas cidades, né, do Brasil afora, e não existe simplesmente vontade política para isso. Não existe vontade política de conscientizar as pessoas de seus direitos, de promover ações com o objetivo de privilegiar aquelas famílias carentes, porque de certa forma a cidadania, você tem de um lado a cidadania, do outro as questões, a politicagem, mas precisa nesse meio buscar um denominador comum, né? Eu sempre digo que você generalizar todos os políticos corruptos é você legitimar os bandidos e afastar os bons da política. Porque eu, como professor e como advogado, né, se eu não tivesse muito profundo as minhas convicções de que nós que somos bons precisamos estar na política para que dentro do sistema a gente possa transformar, ainda que minimamente, uma realidade, eu simplesmente não entraria, porque eu já tinha certeza que se eu entrasse, de prima facie eu já tomaria na testa, né, o título de corrupto. Então a sociedade, a gente tem uma democracia falha, doente. Eu sempre digo que, né, e sempre faço essa provocação em sala de aula, você tem um doente, o que você faz? Você pega um revólver e dá um tiro na cabeça dele e acaba com aquilo? Ou você vai lá e tenta curar, remedia, ou seja, dá carinho? A gente vive numa democracia doente. Muitos dizem, vamos acabar com essa democracia, né, vamos voltar à ditadura. E não é assim que funciona. Nós precisamos, nós que somos bons, promover as questões de cidadania, levar informações, conscientizar as pessoas. Veja que a problemática é tão grande que quando começamos a falar sobre Doa Taboão, e o Doa Taboão será uma ação de retorno imediato para as entidades, porque todas as doações que nós estamos recebendo, as entidades sociais, a elas serão destinadas essas doações. E para criar uma roupagem jurídica, nós precisamos que essas entidades nos tragam as pessoas que estão vinculadas a elas, as pessoas que têm necessidade. E mesmo com todo esse discurso, nós temos dificuldade de trazer essas entidades para participar de um movimento tão nobre como esse. Por quê? Aí você me pergunta, Robson, por que há essa dificuldade? É como eu acabei de dizer, né? A gente tem uma democracia, tudo uma situação de cidadania desconhecida à população, que é o conhecimento dos seus direitos, mas o que geralmente acontece é que muitas dessas entidades, organizações da sociedade civil, elas são exploradas por políticos em vésperas de campanha, e quando, enfim, pós-campanha, nunca mais aqueles indivíduos voltam lá para buscar a promover, a desenvolver a cidadania, a desenvolver as questões de ações que possam lá sustentar aquelas entidades, as quais, de repente, até ajudaram aquele político em específico. E com isso o tempo passa, e quando os bons então entram, né, para realizar boas ações, com profundas convicções, com fundamentação, com demonstração de que é possível que isso seja executável, você tem então uma sociedade, ou seja, as pessoas inflamadas, porque não conseguem ter uma reflexão mais profunda de que o pano de fundo da ação específica é válida, é de fato, ou seja, memorável, é executável. Nós temos então esse pano de fundo que é a mais absoluta descredibilidade do próprio poder público em buscar ajudar essas entidades do município. Então a gente tem aí um árduo trabalho, né? Um trabalho que realmente é muito difícil você levar conscientização às pessoas, aquelas pessoas que já estão inflamadas, e isso já vem ao longo do tempo, por conta de pessoas que se usurparam
né, da boa vontade, da necessidade, e hoje, querendo nós fazer o bem, temos essa dificuldade, né? Você veja que a gente não está cobrando nada, não estamos, estamos aqui à frente da Secretaria de Planejamento, buscando essas ações que venham a dar um retorno imediato a essas entidades. E mesmo assim temos dificuldade de trazê-las a participar dessa campanha com a gente. Eu acho que tudo que a gente inicia, a gente tem sempre algumas dificuldades, eu acho que depois a gente começa a engrenar. Dr. Robson, eu agradeço a sua participação, claro. Foi muito bacana ter você aqui conosco. E o mês de dezembro é um mês de solidariedade, eu acho super bacana esse projeto Doa Taboão. Vem estar conosco aqui nesse projeto, eu acho muito legal a cidade de Taboão da Serra, gosto muito dessa cidade, eu moro em Taboão da Serra há 10 anos. Gosto das pessoas que estão nos governando, né? Gosto, não sei se dizer exatamente dos políticos, mas eu gosto das pessoas que estão ali no poder em Taboão da Serra. Acho uma cidade, a gente tem muitas coisas lá em Taboão. E participe desse projeto do Taboão no dia 14 de dezembro, ao lado da Câmara Municipal de Taboão da Serra, a partir do meio-dia. Doe aquilo que você pode, ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Dê o seu carinho, o seu abraço, dê aquilo que você pode doar, né? Leve um brinquedo, leve um alimento. E ninguém é tão rico também que não possa receber, né? Receba um abraço também, receba um carinho. E obrigada, pessoal, por mais um programa Viva Bem. Eu espero você e até a próxima. E muito obrigada novamente, Dr. Robson, pela sua participação. Obrigado, Obrigada.